Bora lá, pessoal. Olha só, eu vou compartilhar com vocês agora as taxas de portabilidade INSS, tá? Por quê? 9 bancos atualizaram as suas taxas, 9 bancos trouxeram alterações, tá certo? Eu sempre estou trazendo essas alterações para vocês. Sempre que algum banco modifica, né, a sua taxa, sempre que algum banco modifica as suas regras, eu gosto de compartilhar, justamente para que você possa ficar bem informado de como está o consignado e também quando tem alteração no INSS, como eu trouxe na live anterior, eu coloquei para vocês a alteração que vai ter no INSS, hein? Quem não assistiu, assista, tá certo? Mas vamos lá, vamos falar então sobre a alteração por parte desses 9 bancos. Quais são as alterações significativas que estão acontecendo a partir de agora com esses bancos, tá? Olha só, eu vou começar pelo Banco BMG, tá? O Banco BMG, ele soltou então qual é a taxa praticada para portabilidade e refinanciamento de portabilidade. Eu não sei se muitos de vocês sabem dessa informação, tá? Mas como funciona? Quando vocês querem fazer uma portabilidade com troco, por exemplo, é necessário fazer a portabilidade e em seguida fazer o refinanciamento da portabilidade. Por quê, pessoal? Somente a portabilidade não tem troco, tá? Então, são 2 operações sendo feitas para que daí sim você possa ter o troco na sua operação. Então, muitas vezes tem cliente que me questiona assim: nossa, Nelly, eu fui fazer a confirmação digital, por exemplo, do meu contrato, mas estava constando 2 contratos lá para confirmar. Exatamente isso vai acontecer. Vai ser um contrato para portabilidade e depois um contrato para o refinanciamento dessa portabilidade. Então, se você tiver, por exemplo, 2 contratos, vão ser 2 contratos para cada um. Então, vão ser 4, tá certo? Sempre vai ser desta forma, tá bom? 2 contratos para cada proposta de portabilidade, para que você tenha troco, porque somente a portabilidade não pode ter troco. É uma regra da portabilidade, tá, pessoal? É uma regra. Se você for fazer somente portabilidade, não tem troco ao cliente. Então, para que tenha a possibilidade de ter troco ao cliente, qual é a forma que os bancos encontraram? De fazer o refinanciamento dessa portabilidade. Aí sim, fazendo o refinanciamento, aí dá o troco para o cliente, tá certo? Então, precisa entender na prática como funcionam as operações para que vocês não fiquem com dúvidas, tá? Mas vamos lá, vamos para o Banco BMG. Olha só, pessoal, o Banco BMG, infelizmente, não está com uma taxa de juros atrativa. O Banco BMG está trabalhando com uma taxa de portabilidade de 1,97, ou seja, o teto do INSS. Dificilmente, na verdade, conseguiremos fazer portabilidades pelo BMG, uma vez que a maioria dos contratos, né, estão com taxas de juros reduzidas. Então, nós precisamos do quê? De bancos que estejam com taxas menores, tá? E ele também, a taxa do refinanciamento da portabilidade, ele também faz com uma taxa de 1,97. Portanto, vamos pensar aí, né? Banco BMG, infelizmente, não é uma boa opção, tá? Próximo banco, Banco Bradesco, tá, pessoal? Não é Bradesco Agência, é Bradesco Promotora, tá bom? Não é Bradesco Agência. Então, o Banco Bradesco, ele já tem uma taxa melhor do que o Banco BMG. Está com uma taxa mínima de 1,65% para a portabilidade e também a mesma taxa de 1,65% para o refinanciamento de portabilidade.
tá certo? Porque nós também precisamos de taxa boa no refinanciamento da portabilidade para também conseguir dar troco para o cliente. Senão, se tiver uma taxa aí muito alta, acaba diminuindo o troco para o cliente, tá? Então, o Bradesco com uma taxa, vamos considerar aí razoável, certo? Depois nós vamos para o banco C6 Bank, tá? Um banco que está fazendo muita portabilidade, hein, pessoal? Banco C6 está fazendo bastante portabilidade. A taxa praticada, a taxa mínima praticada pelo banco C6 é uma taxa de 1,55 para a portabilidade e depois uma taxa para o refinanciamento de 1,60, tá? Coloca aí nos comentários se você sabe qual a taxa que está aos seus contratos. Coloca aí nos comentários para que eu possa saber como está a taxa dos seus contratos. Coloca aí. Então, o banco C6, pessoal, uma taxa já melhor do que os outros dois bancos que eu trouxe anteriormente, tá? Depois nós vamos para o Banco Itaú. Atualização, então, por parte do Banco Itaú, uma taxa de 1,65% para a portabilidade, que é uma taxa, então, igual ao do Banco Bradesco, certo? E para o refinanciamento de portabilidade, também está com uma taxa de 1,65%, também igual ao Banco Bradesco, certo? Depois nós vamos para o Banco Olé. Banco Olé já está trabalhando com uma taxa bem menor, hein, pessoal? Olha só, Banco Olé está com uma taxa de 1,35% na portabilidade, certo? Porém, no refinanciamento da portabilidade, ele não deixa tão baixo assim, tá? Ele já coloca uma taxa de 1,65%, mas que é considerada uma taxa boa para um refinanciamento de portabilidade. Não é uma taxa ruim, tá, pessoal? É uma taxa considerada boa e a taxa para a portabilidade está boa também, 1,35. Depois nós temos também o Banco Pan, que também está fazendo muita portabilidade. Nesses últimos tempos também está trazendo vários clientes aí para o banco, fazendo a portabilidade, que no caso ele está com uma taxa de 1,55%. Uma taxa boa também, tá? Perto de, por exemplo, do BMG, que está 1,97, é uma taxa considerada boa também, está igual ao Banco C6, uma taxa de 1,55% e também com uma taxa boa para o refinanciamento da portabilidade, que seria uma taxa de 1,65%, tá certo? Essas são as regras destes bancos até agora. Vai colocando nos comentários qual a taxa que está ao seu contrato, se você sabe qual é a taxa que está ao seu contrato. Olha só, agora vamos para o Banco Safra, pessoal. Banco Safra está operando com uma taxa de portabilidade de 1,69%. Uma taxa também considerada boa, não vamos descartar não, tá? 1,65 para 1,69, né? Claro que nós temos outros bancos com taxas menores, certo? Mas está mediano, vamos colocar assim, o Banco Safra, uma taxa de 1,69, porém, no refinanciamento da portabilidade, o Banco Safra opera com uma taxa de 1,75%. Tá certo? Então, vocês precisam entender referente às taxas para saber se dá para fazer portabilidade ou não, tá? O Banrisul, por exemplo, pessoal, era um banco muito forte também na portabilidade, que está voltando por agora, tá? Começou a fazer portabilidade novamente por agora, está com uma taxa para a portabilidade de 1,55, porém não está com uma taxa boa para o refinanciamento da portabilidade. Está com o teto do INSS, uma taxa de 1,97%. Então, acaba ficando uma taxa um pouco alta
para o refinanciamento da portabilidade. Então, muitas vezes, o que acontece? Diminui muito o troco para o cliente, tá? Mas, na necessidade, não é verdade? Nós temos mais uma opção de banco para tentar fazer uma portabilidade. E, por último, o campeão. Olha só, o campeão desses 9 bancos que eu estou trazendo aqui para vocês, as informações desses 9 bancos, é o Banco Daicoval. Pessoal, o Banco Daicoval está com uma taxa bem menor do que todos os outros bancos, tá? Está com uma taxa para portabilidade de 1,32. Olha só, uma taxa boa para portabilidade e uma taxa para refinanciamento da portabilidade de 1,67. Também uma taxa considerada boa para refinanciamento da portabilidade, tá certo? Então, o Banco Daicoval tem feito muita portabilidade nesses últimos tempos, tá? Desde que eles lançaram essa taxa de 1,32 e agora com essa alteração aqui na taxa do refinanciamento da portabilidade, melhora ainda mais, uma taxa de 1,67, melhora ainda mais e, consequentemente, mais pessoas vão conseguir fazer, no caso, a sua portabilidade ou até mesmo um refinanciamento, tá certo? Claro que eu estou trazendo aqui para vocês as taxas de portabilidade. Muitos de vocês me cobram, né, referente à taxa de juros das portabilidades por parte dos bancos, tá? Por isso que eu gosto de trazer todas as vezes em que tem alterações para que vocês possam saber exatamente como está funcionando, tá bom?